O perigo que vivemos com a mídia querendo influenciar na cabeça do povo brasileiro. Se atentem, pessoal, porque isso é uma coisa que não deve se deixar levar. Após a vinheta, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar, para que ele se torne cada vez mais relevante no meio da população. Solta a vinheta aí, estafeta. Pauta do dia: como a imprensa age na sua mente e consegue influenciar aqueles que os rodeiam. Ela dita como quarto poder, senhores. Qual o trabalho que ela vem realizando junto com os demais poderes para que possa passar o que ela almeja para a população? Não esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar este vídeo para que ele se torne cada vez mais relevante para o nosso canal e as pessoas consigam se inteirar cada vez mais com as ideias conservadoras e de direita. No dia de hoje, iremos aprender o que vem acontecendo e agindo sorrateiramente em nossas mentes, onde muitos de nós acabam sendo influenciados pelo quarto poder, que é a mídia, senhores. A mídia de grande massa, né, que é conhecida como a televisiva, hoje em dia, e cada vez mais, ela vem perdendo terreno para as redes sociais, na internet. Conhecida como o quarto poder, temos lá o executivo, o judiciário, o legislativo, seria o quarto poder. A imprensa, ela vem cada vez mais querendo influenciar na mente e na forma como o povo brasileiro deve ser persuadido. Pessoal, isso é um perigo que está acontecendo e muitas das pessoas não conseguem ver a verdade. O que tem feito bastante dessas grandes mídias não perderem esse poder, inclusive criando sites, tá certo? Com o nome de fato ou fake, boatos.org. Então, tudo que for contra a ideologia ou que eles almejam vai ser lançado lá como se fosse uma fake news, como se fosse um boato, tá certo? E sempre com a finalidade de censurar a realidade. Então, prestem muito bem atenção. Se vocês lerem o conteúdo da matéria, o jornalista ele sabe que o que importa é o título, headline, tá certo? É o cabeçalho, o título. A maioria da população só lê o título, para ela só interessa isso e compartilhar isso. Mas entra no conteúdo. Quando você entrar dentro do conteúdo desses sites ou outros parecidos, fake news, fato ou fake, boato, não sei o que, o pessoal adora replicar isso daí para censurar o pessoal que é de direita. Você lê lá, são palavras que eles usam, e como o pessoal da esquerda é um pouco analfabeto, né? Então, a metodologia deles ali é Paulo Freire, né? Então o pessoal realmente não consegue interpretar um texto. As palavras são supostamente, né, intencionalmente, pode, tá certo? Então sempre gerando uma dúvida, nunca afirmando. Tá? Então quando o leitor ele passa aquela leitura dinâmica, ele não se atenta nessa interpretação de que aquilo não é uma afirmação. Ele acaba acreditando, tá certo? Reparem sempre nisso daí. Como, por exemplo, lá, quando vai falar com o presidente sobre óbitos, só fala em óbitos, eles pegam lá o que interessa para eles, é prejudicar a imagem do presidente, a grande mídia. Ele vai cortar e vai mostrar a parte que ele está falando lá, o e daí para isso, mas não mostra na íntegra as lamentações, tá certo? Os pesares e tudo que já foi falado, inclusive que 70% da população será contaminada.
tá certo? Então, a intenção da mídia é apenas prejudicar o Bolsonaro. Ah, mas por que isso? Porque na época da esquerda também falava-se mal de Dilma, de Lula. Pô, você acha que a grande mídia vai dar de lambuja para vocês? Vamos acordar, né, pessoal? Você acha que a mídia vai dar de lambuja? Ele vai só elogiar Lula e Dilma o tempo todo, durante 16 anos? Vai ficar muito na telha, tá certo? Então eles têm que fazer isso aí também. É o morde e assopra, né? Morde e assopra, morde e assopra. Quando chega à direita não assopra, só morde. Tá? Para você justamente estar aqui falando, reclamando disso aí. Ah, não, porque lá atrás ele também batia no Lula, na esquerda. Não, negativo. Uma falsa moléstia, tá certo? Era uma falsa moléstia. Vocês veem que nas manifestações de impeachment da Dilma, né, o ângulo, as posições são sempre para mostrar que elas eram poucas efetivas, tá? Tinham poucas pessoas, e logo no começo nem se mostrava que tinha manifestação, era omitido pela imprensa, não passava sendo fantástico, quando passava era 1, 2 segundos e psh, acabou. Ou vocês esqueceram disso? Por quê? Porque lá atrás tinha verba, tinha tutu para essas mídias. Então não tem comparação. Hoje em dia não tem. Você entra no portal da Transparência, não tem verba pública para mídia televisiva. Não tem. E a concessão agora, em 2022, corre o risco do pessoal perder a concessão. Né? Vocês veem a audiência caindo. É tanta fake news que eles mesmos produzem. Aquela máxima comunista, né? Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Ou uma mentira contada 1000 vezes, ela acaba se tornando realidade. É o que a gente está vendo. Vocês não conseguem ver que ao ligar um Jornal Nacional da Vida, tá certo? Que faz aquela chamada, pá, aquela sensação do momento. E ao entrar ali, eles mostram apenas as partes cortadas da fala do presidente, não mostram os grandes feitos. Isso aí você vai achar apenas no canal do presidente, ou nos canais de direita, no YouTube, tá certo? Televisivo apenas aí o Siqueira, da Rede TV, Alerta Nacional, e os demais é YouTube, Terça Livre, tá certo? Acompanhe por lá o Foco do Brasil, Folha Política, o nosso amigo lá, o Cafezinho com Pimenta. Vocês têm que acompanhar os canais de direita, tá certo? Agora reparem lá, o camarada passa presente falando uma coisa qualquer, corta para prejudicar a imagem dele. E aí depois, o que a mídia vem? A mídia canalha. Ela pega ali um deputado, de preferência o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Pega um senador, de preferência Davi Alcolumbre. Pega 1 ou 2 ministros do Supremo, de preferência o Toffoli, se não qualquer outro lá. E o idiota útil da esquerda, para chancelar o que eles estão falando. Então o camarada ali, a mídia Rede Global emite e omite, ela emite a mensagem que ela quer, ela omite a mensagem verdadeira para passar a imagem boa e começa a passar a fala dos demais, esquerdistas, ou centro-esquerda, ou com ideologia comunista. E muitas vezes ela pergunta mesmo para esse pessoal, nem sempre eles são cúmplices, às vezes são vítimas, tá certo? Eles acabam endossando o que a mídia fala, porque eles sabem que ele tem audiência, querendo ou não, ainda tem, tá certo? E numa pandemia está todo mundo em casa. Então desliga o canal, desliga a Rede Globo e assiste aqui no YouTube os canais de direita, os canais conservadores. Melhor coisa que tem. Você vai sentir uma paz interior. Esquece o William Bonner, tá certo? Esquece o camarada lá, deixa ele colado lá, para sempre. Então, pessoal, olha só. O problema não é nem aquele seu amigo esquerdista, tá certo? Porque ele ali é muito difícil de ser convertido atualmente. Ou ele já foi doutrinado, ou ele é cúmplice, tá? Das duas umas, ou ele está sendo vítima, ou ele é cúmplice. Então a dificuldade de você contornar a situação é muito grande. E por isso a esquerda faz com que esse teu amiguinho aí, ele consiga trair mais pessoas para o lado dele, ou pelo menos para que fique no meio, em cima do muro. São chamados aí os isentões, né?
os isentões da política, que não querem nem Bolsonaro, nem o que o Lula fez lá atrás. Mas no final das contas, em 2022, tá certo? Na hora da eleição, esse seu amiguinho, ele vai continuar votando na esquerda, no PT, quem quer que seja. Inclusive, se for o Lula, ele vai votar no Lula, tá certo? Ou no Ciro, ou quem quer que seja. E você que está em cima do muro, ou vai votar em branco ou não vai votar, e vai enfraquecer o poder da direita, fazendo com que a esquerda volte para o poder. Então a imprensa, como já foi dito no começo, ela é o quarto poder. Como é que ela vem querendo agir atualmente? Ela quer ser simplesmente a única dona da verdade. Tá certo? Isso é um perigo muito grande, pois já foram criados sites aí como o boatos.org, o Fato Fake da Rede Globo, ou seja, tudo que você disser, eles vão procurar um menor que seja o erro, ou até mesmo sem erro, para chancelar ali, como se fosse um fake news, como se fosse um boato. Então a pessoa, como um gado, né, influenciada, ela acaba pegando essa matéria ali desse site e replicando nas suas redes sociais e o WhatsApp. Olha lá, isso que você está mandando é fake, é fake, é fake, de forma que você se sinta censurado, senhores. Tá certo? Então olha a gravidade aí. A censura ela já começa tendo em vista todo esse poder cultural que já foi falado lá atrás, né, da forma que eles se infiltraram dentro do nosso país. E hoje eles estão atuando exatamente nesse momento desta forma. Tá certo? Uma leitura que vocês devam fazer é o Jardim das Aflições, de Olavo de Carvalho, que diz exatamente o que a gente está vivenciando aqui. Então vamos lá. Analisem como é que a mídia tem atuado. Né? Antes ela ficava ali na porta do Palácio da Alvorada, hoje em dia o Bolsonaro está dando mais esse mole, mas ela pegava falas do presidente, corta aqueles pedaços que possa comprometer o presidente, faz uma chamada e joga no noticiário da noite, no Jornal Nacional. Né? Ah, fulano, Bolsonaro não está nem aí para as mortes, mas não bota na íntegra, a pessoa acaba não assistindo, por algum motivo ou outro. Ela acaba crendo apenas na palavra da grande mídia, tá certo? E aí, né, não para por aí. Ela, além de pegar e cortar as palavras do presidente, ela começa a entrevistar um por um ali, um deputado, um senador, um ministro do Supremo, um influenciador, um artista e uma pessoa qualquer ali, né, que poderia ser ali o, o idiota útil, vamos dizer assim, tá certo? E ela joga isso tudo fomentando como se ela tivesse a razão. E dali parte para as outras mídias que começam a replicar o que ela fez ali naquele noticiário. Ou seja, uma mentira falada 1000 vezes acaba se tornando realidade. É uma outra estratégia comunista, né? Como aquela máxima, acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. Tá certo? Então é o que a mídia também vem fazendo atualmente, rotineiramente e diariamente. Então, assim, o ministro entra nessa onda e começa a chancelar o que a mídia vem falando e assim por diante. Nós vemos aí a deputada Joyce Hasselmann com uma acusação gravíssima de áudios e até agora não foi falado nem cogitado o nome dela em lugar algum, que seja no Supremo, no Ministério Público, dentro do próprio Congresso. Está tudo quietinho. É muito estranho. Então a mídia ela só dá enfoque naquilo que ela quer. Então a gente não deve ficar calado. Aquele silêncio espiral é o que a esquerda mais quer, que você fique calado. A esquerda quer que você não rebata eles. Tá certo? E quanto mais eles vão falando isso, eles vão angariando pessoas para o seu lado. E é isso que importa para eles. Então, pessoal, vamos sempre... Eu costumo aqui indicar que vocês assistam a debates, a entrevistas ao vivo. Tá certo? A saída do Bolsonaro do Palácio da Alvorada pela manhã, a chegada no final do dia, mídias de direita para que você possa confrontar com as mídias que você vem assistindo. Aqui em casa já desligamos Rede Globo, tá certo? Não se assiste mais televisão hoje em dia, só YouTube. Tem um vídeo bacana aqui, o professor explica exatamente isso aí. Tá todo mundo dentro da sua sala de aula, né? O pessoal está dentro da sala de aula. Ele avisa, olha só, vai entrar alguém atrasado ali. Quando essa pessoa entrar dentro da sala, nós vamos olhar aqui para o quadro e eu vou perguntar para cada um de vocês que cor que vocês estão vendo aqui. Tá certo? A cor do quadro
é verde, tá certo? Mas vocês vão responder amarelo. Estamos combinados? Os alunos falam, estamos. Então, beleza. 5 minutos depois chega um aluno atrasado e ele vai se sentando, próximo ali a um local vazio, e o professor começa a questionar os alunos. Fulano, que cor que você está vendo aqui? É, professor, estou vendo amarelo. E você, ciclano, que cor você... Eu também estou vendo amarelo. E você, qual é a cor que você está vendo aqui? Amarelo? Amarelo. Aí ele pergunta para o aluno que chegou atrasado. A cor é verde, tá certo? Mas ele, de tanto ouvir todo mundo falar amarelo, o aluno, quando chega ele meio que atrasadão, sem se inteirar, que cor você está vendo aqui? Ele meio que abre um sorriso e fala amarelo. Né? Então, a pessoa não tem a personalidade própria mais, tá certo? Ela foi influenciada pelos demais. Uma mentira contada 1000 vezes, né? Ela acaba se tornando, entre aspas, ali, a realidade. Então, aquela pessoa respondeu amarelo. É o que a gente está vendo hoje em dia, tá certo? Acompanhe nas redes sociais, grupo de WhatsApp, grupo de famílias, grupo de amigos, grupo do trabalho, tá certo? Vocês vão ver que essas pessoas que ali ainda se encontram, né, com ideias divergentes, porque a maioria sai do grupo, briga, não quer mais conversar, mas tem as pessoas que ainda conseguem se enturmar e conversar a respeito, pessoal. Entendeu? Então, esse pessoal da esquerda, ele vem sempre com essa narrativa, sempre com essa narrativa. A diferença ali é que você não sabe se ele é cúmplice, tá certo? Da implantação do comunismo aqui, ele está ajudando, ele quer isso, ele acha que isso é bom, ou se ele é vítima, se ele foi influenciado pela grande mídia e pelo local onde ele passou, estudou, ou foi disciplinado e educado, seja na família, né, ou numa instituição de ensino, que hoje, por sinal, totalmente aparelhada pelo pessoal da esquerda. Tá? Então é isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Desliguem a televisão e assistem YouTube. O momento atual são redes sociais, internet, canais no YouTube. A mídia tem um poder de influência gigante. Gigante. Então eles estão querendo sempre confirmar o que eles têm falado, porque eles têm a razão. Tá? O fato ou fake, o boatos.org, isso aí é para censurar as nossas respostas com base na verdade. Eles vão pegar ali um errinho ou outro, que não é o teor todo da matéria, para chancelar toda a matéria como se fosse um fake news. Isso é uma estratégia já adotada. Então, esquece esse canal. Tem que criar o fake do fato ou fake, o fake do boatos, né? O boato do boatos.org, porque quando o cara vier com um sitezinho de boatos.org, você joga o seu boato do boato.org. Tá certo? Tem que ser, não tem outra opção. Não se calem, senhores, não se deixem calar. Tá certo? O silêncio dos inocentes é o avanço do inimigo. Então, pessoal, tem que rebater esse silêncio e esperar o que eles querem. Eles querem tomar o terreno e só eles poderem falar e só eles terem a verdade. Tá certo? Vamos ver aí. Essas prisões que estão acontecendo, essas censuras, são crimes políticos. Tá certo? Dos próprios ministros do Supremo. São atos inconstitucionais, isso não deve ocorrer, pessoal. Estão querendo calar a nossa voz. O jornalista foi preso. O jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso. Em Campo Grande. É um absurdo isso que está acontecendo. Policial. Como é que vocês cumprem uma ordem legal dessa? Pessoal, nem todo mundo é santo porque é polícia. Nem todo mundo é santo porque é imprensa, porque é militar, porque é juiz. Você tem esquerdista em todos os meios. O ser humano é passível de erro, não tem essa de mas eu sou imparcial. O cara é concursado, é imparcial. Não é imparcial. É enganancial. Você vai cair numa dessa? Tá doido? Não cai nessa pilha não, tá certo? Então tem delegado esquerdista comunista, tem policial esquerdista comunista. Não são todos, mas tem. Tem juiz, no caso a maioria esquerdista, porque foi indicado por quem? Pela esquerda, todos eles. Você não tem ali um ideal de direita, todos são ideologia de esquerda. Você pega o histórico desses camaradas, são indicações políticas. Não tem nem formação para tal, experiência profissional.
e está lá de bobeira com indicação política, com ideias políticas. Pessoal, eu trabalhei muito tempo com jornalistas, media training de comandantes, tá certo? De chefes, seja no órgão público ou privado. E eu sei exatamente como é que esse pessoal aí da imprensa trabalha. O avanço comunista lá a partir de 64, né, tinha duas opções. Ou era através da força, com as revoluções e guerrilhas, treinamentos em Cuba, que isso aí ele já sabia que não ia dar certo, ou através da revolução cultural, artístico-cultural, se infiltrando nas escolas, universidades, formações, no meio artístico, cultural, musical, e implantando fabianamente a ideologia comunista. Então você forma a pessoa lá desde a escola até o nível profissional. Tivemos aí 16 anos efetivos de PT, mas a esquerda é muito acima disso. Desde Sarney, a esquerda já está trabalhando nisso. Desde 64, fora da política, eles já estão atuando no meio artístico-cultural. E a pessoa hoje, ou ela é cúmplice, ou ela é vítima. Tá certo? Essa pessoa que foi já doutrinada, é mais difícil dela querer entender a realidade. Ela vai defender com unhas e dentes isso daí. Agora o problema é ela querer influenciar você, que está do lado certo, que votou na pessoa certa. E vai querer fazer com que você se sinta envergonhado, como ela ficou envergonhada de ter votado na pessoa errada, de ter levado um tapa na cara como levou, né, com um preso e uma empichada. E eles estão querendo agora, covardemente, botar em execução essas práticas comunistas. Eles foram treinados para esse momento. Todos estão agindo conjuntamente. Começa lá na grande mídia, passa por o cidadão que está ali assistindo a televisão. E essa grande mídia mostra as falas de todos os poderes, mostra as falas que é replicado também em outras grandes mídias. Chega no jornal impresso, o cara liga a rádio, escuta a mesma coisa. Aí todo mundo fala, não é possível, tá todo mundo errado e só o presidente está certo? E é verdade, só o presidente nesse caso aí estava certo. Então, tá na dúvida? Assista sempre debates, entrevistas, na íntegra e, se possível, ao vivo, tá certo? O presidente costuma postar nas redes sociais dele todos os feitos do governo e também nos sites do governo federal. Sites da infraestrutura, o site da saúde, o site da economia, as próprias redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube do presidente. O canal Foco do Brasil Cafezinho do Pimentos, sempre que possível eles gravam ao vivo a saída do Palácio da Alvorada do presidente pela manhã e a chegada no final da tarde, que ele para todo dia para conversar ali com os seus seguidores. Então ali você consegue ouvir diretamente da pessoa e na íntegra a realidade, sem cortes, tá certo? Às quintas-feiras tem a live do presidente, também no YouTube, transmitido pela Jovem Pan. Vocês podem acompanhar também na íntegra tudo que vem da boca da palavra do presidente, sem corte, sem censura. No YouTube, canal Terça Livre é o mais indicado. A partir das 10 horas da manhã tem o Boletim da Manhã. E a partir das 20 horas, 8 da noite, tem o Boletim da Noite, de segunda a sexta-feira. Acompanhem, são 2 horas de live, de manhã e de noite, sempre atualizando o que acontece no dia. Tá certo? Então, pessoal, a partir disso daí vocês não serão vendidos para a grande mídia. Desliguem a Rede Globo e comecem a assistir à realidade. Leiam os livros de Olavo de Carvalho. Assistam um vídeo da Brasil Paralelo no canal do YouTube, Brasil Paralelo. E vamos começar a estudar a realidade e botar em prática o conservadorismo e a direita nesse país e no mundo, tá certo?
Não se deixe levar pelo quarto poder. Seja você o Supremo. O Supremo é o povo. E com o povo que nós estamos juntos, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Selva, senhores.